foi a sua experiência, a sua vivência com o professor Marcos dos Santos enquanto ele esteve na direção? Olha, foi sempre uma experiência muito boa, de grande proximidade. Muita confiança, realmente. O professor é uma pessoa muito franca, muito leal, e isso foi fundamental para nós termos uma boa relação de trabalho, que se transformou ao longo do tempo numa amizade que ainda permanece hoje em dia, o que eu me sinto profundamente grata e privilegiada por ter trabalhado com o professor, porque na realidade acabei por trabalhar com o professor, quer na Faculdade de Engenharia, quer depois no IRICUP e também na reitoria. Portanto, no total foram 26 anos de trabalho em conjunto. Foi fantástico e realmente só posso estar grata por esse tempo de trabalho conjunto. Já foi uma vida, não é? 26 anos é muito tempo. Doutora Lígia, quando o professor Marcos Santos esteve na direção, estava efetivamente aqui no... Estava na faculdade, porque foi, aliás, isso foi uma feliz coincidência, eu dizia, porque o que é que aconteceu? Eu, quando ingressei na Faculdade de Engenharia, isto, portanto, na Rua dos Bragas, em 88, o professor foi também diretor do Centro de Cálculo e o meu local de trabalho era precisamente o Centro de Cálculo. Na altura chamava-se Centro de Cálculo e não Centro de Informática. E, portanto, eu conheci o professor mal entrei na Faculdade de Engenharia e foi muito interessante porque o Centro de Cálculo estava numa situação complicada. Porquê? Porque, como o próprio nome indica, dedicava-se essencialmente ao cálculo numérico e na altura já começavam a ser utilizados os computadores pessoais, portanto praticamente já toda a comunidade académica utilizava os seus computadores pessoais e, portanto, o centro, como estava muito focado no cálculo numérico, acabava por não dar muito apoio à comunidade académica e o número de utilizadores começou a diminuir drasticamente, de modo que praticamente não tinha utilizadores. E, portanto, colocava-se a questão se o centro deveria continuar ou não. E aí, digamos, a intervenção do professor Marcos Santos foi absolutamente fundamental. Aliás, ele deu uma segunda vida ao centro, que se passou a chamar Centro de Informática, professor Correia de Araújo, daí a sigla SICA, porque é normalmente designado. E realmente a aposta foi na diversificação de serviços, desde logo. E uma aposta muito forte na rede de comunicação de dados da FEUP. Foi a primeira rede da faculdade, havia experiências naturalmente ao nível dos departamentos, particularmente o departamento de Engenharia Eletrotécnica, mas ao nível da faculdade não havia uma rede que estava a fazer imensa falta, porque obviamente os professores precisavam de comunicar de forma rápida com os seus pares, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e isso era muito difícil. E, portanto, a rede foi construída, digamos, com a prata da casa, e teve um apoio muito grande do professor Marcos Santos, e isso foi determinante para o relançamento do Centro de Informática, do SICA. Portanto, foi de facto uma coincidência e eu ter trabalhado exatamente na mesma altura, quando entrei, e o que admirei desde logo no professor foi a forte liderança que o professor tinha, aquele enorme compromisso com a instituição, a visão de futuro. E realmente isto levava o professor a colocar às pessoas com quem trabalhava desafios que eram muito exigentes. Agora, com o exemplo do professor e também a atenção que dedicava às pessoas, isso foi fundamental, porque o professor realmente reconhecia o trabalho das pessoas, incentivava a iniciativa das pessoas. E tinha sempre uma palavra de encorajamento, sobretudo nas dificuldades, porque essas dificuldades estavam sempre a acontecer, evidentemente, estávamos a criar coisas novas. E isso criou uma grande motivação nas equipas, que, portanto, trabalhavam realmente com entusiasmo e conseguia-se atingir os objetivos, e isso foi realmente fundamental. E depois, já mais tarde, também um outro aspecto que eu acompanhei muito de perto e que foi muito importante, penso eu,
para a faculdade foi realmente o sistema de informação, mas nessa altura o professor já era diretor da faculdade. Na sua opinião, de que forma é que o professor Marcos dos Santos transformou a FEUP? Porque isto foi efetivamente uma grande transformação na altura, não é? Não havia nada do género. Pois não havia nada do género, mas lá está, isso tem a ver com a visão que eu falei, que o professor tem do futuro, daquilo que é importante, apostar naquilo que é importante. As universidades, as faculdades têm sempre problemas financeiros, isso é uma questão crónica, todos conhecemos, mas o professor conseguiu realmente aperceber-se bem da importância em investir tanto na rede de informática como no sistema de informação. E foi muito interessante a componente do sistema de informação, porque o professor realmente sentia a necessidade de rapidamente obter informação sobre a atividade da faculdade, aos seus vários níveis. E isso, na altura, era extremamente difícil. Portanto, acabou por desafiar a comunidade académica e, em particular, os professores que trabalhavam nessa área, para desenvolver um sistema de informação, um sistema que fosse transversal a todas as atividades da faculdade, quer ao nível pedagógico, de investigação, de administração, enfim, e que depois também pudesse apoiar a própria gestão. E esse desafio, como sempre, o professor tem um imenso entusiasmo e, portanto, de facto, acaba por também transmitir esse entusiasmo às equipas e as equipas respondem positivamente, e foi o que aconteceu. Em particular, o professor Gabriel Davide, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, que trabalhava e trabalha nessa área, e começou a desenvolver os primeiros os módulos do sistema com os estudantes. Claro que depois percebeu rapidamente que era preciso ter ali algo mais profissionalizado que pudesse apoiar o sistema de informação. E foi quando contactou o SICA, na altura eu já era diretora do SICA, e contactou o SICA para ver de que modo o SICA poderia apoiar o desenvolvimento do sistema de informação. Claro, como disse, nós tínhamos recursos muito limitados, mas lá está, em conversa com o professor Marcos dos Santos e com o apoio total do professor Marcos dos Santos, foi possível, aos poucos, ir construindo uma equipa no Centro de Informática que se dedicou exclusivamente ao sistema de informação. Era uma das unidades, aliás a maior depois, do SICA, precisamente dedicado ao sistema de informação, que tinha uma grande cooperação com o professor Gabriel Davide, com os seus estudantes, no sentido, digamos, de limar as arestas dos módulos que iam sendo desenvolvidos e conseguirmos, no fundo, integrar esses módulos de modo a ter um todo coerente. E uma coisa também extremamente importante, que evidentemente não competia nem ao professor nem aos estudantes, era apoiar a instituição, apoiar a comunidade para utilizar o sistema de informação, porque foi realmente uma mudança muito grande. E o sistema cobria várias áreas, desde a área pedagógica, como disse, a parte de apoio à investigação, cada vez mais importante também, e a própria administração. De modo que foi um trabalho fantástico, devo dizer, muito motivador. O professor incentivou-nos a concorrer até a prémios e foi conseguido um prémio nacional, o prémio Descartes para o CIFEUP, e também depois um prémio internacional da Associação Europeia para Sistemas de Informação Universitários, a IONIS. Portanto, o sistema realmente à época era muito inovador. Era sempre muito admirado por outras instituições que viam como funcionava o sistema. Por exemplo, eu fiz várias apresentações nos congressos anuais da IONIS e, mesmo a nível internacional, não havia sistemas comparáveis na altura. E nas instituições de ensino superior, pela grande autonomia que todos dispõem, realmente não era fácil implementar um sistema com aquela abrangência, aquela transversalidade e conseguir que as pessoas o utilizassem efetivamente. Estamos a falar há 30 anos atrás, não é? Uma altura em que o mundo digital ainda estava muito no início. Exatamente, não é? Muito no início, e portanto o que havia na altura
e cada vez mais era a utilização da web e, portanto, as instituições criavam páginas web para divulgar as suas atividades, mas realmente o sistema de informação da FEUP era mais do que isso, não era um conjunto de páginas para a web, era realmente tinha um conjunto de páginas para a web, evidentemente, queríamos que fosse ao mesmo tempo uma montra, digamos, das atividades da FEUP, mas também tinha informação estruturada numa base de dados e, portanto, tornava muito mais simples a própria introdução de dados, a facilidade com que esses dados podiam ser utilizados a vários níveis, consoante as necessidades, e depois até o desenvolvimento de indicadores que apoiavam muito a gestão da instituição. Portanto, era realmente, de certa forma, inédito, quase que diria, a utilização de um sistema com aquelas características numa instituição como a FEUP, que era uma instituição realmente de grande dimensão e que tinha uma atividade muito diversificada. Portanto, isso foi até reconhecido em várias avaliações que foram feitas, avaliações externas à faculdade. E foi também interessante que esse sistema esteve sempre em utilização na FEUP a partir de 95, 96, quando começaram a surgir os primeiros módulos, e depois, quando precisamente o professor passou a presidir ao IRICUP, um dos desafios que me lançou desde logo foi que se procurasse instalar o sistema de informação nas várias faculdades da UP, naturalmente negociando isso com a Faculdade de Engenharia. Foi um trabalho muitíssimo exigente, mas que se conseguiu levar a cabo e realmente hoje em dia o sistema é utilizado pela Universidade, tem a designação SIGARRA, é um acrónimo, aliás, tal como o anterior, o SICA, foi algo que foi criado, o próprio nome foi criado pelo professor, portanto mostra a proximidade e digamos, o carinho, se assim posso dizer, que o professor tinha pelo sistema. E realmente, digamos, um sistema que está a funcionar há quase 30 anos numa universidade com a dimensão da Universidade do Porto e as características da Universidade do Porto, com 14 faculdades, com áreas muito diferentes de trabalho e formas de trabalho também diferentes, é evidente que é um sistema que precisa de uma atualização permanente e de uma equipa permanente que existe agora ao nível da UP Digital, da Universidade Digital, e que tem sido, felizmente, um suporte importante para a atividade da instituição. Foram tempos, nessa altura, desafiantes, mas ao mesmo tempo muito gratificantes, porque vieram dar aquilo que temos hoje, não é? Foram eles os primórdios daquilo que é hoje o nosso sistema. Sim. E se me permite até, deixe-me dizer que uma das coisas que o sistema apoiou e que muitos possivelmente não estarão lembrados disso, foi a mudança de instalações da Faculdade da Rua dos Bragas aqui para a Esprela. Realmente, tudo foi preparado em termos, por exemplo, da distribuição dos espaços, da colocação das várias, enfim, dos vários equipamentos, do mobiliário, etc., nos diferentes espaços. Portanto, toda essa logística foi acompanhada pelo sistema de informação. E isso permitiu uma mudança, de certa maneira, muito rápida e não tão penosa como seria se não tivéssemos uma ferramenta como essa para apoiar a mudança da faculdade. E a mudança da faculdade foi, no meu entender, determinante também, não foi a única coisa, evidentemente, mas foi importante para o desenvolvimento da própria faculdade no futuro. Sem dúvida. Para o que somos hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Se tivesse que resumir, o que é que a FEUP deve ao professor Marcos dos Santos? Olha, eu acho que realmente ao professor, à sua direção, obviamente, se deve sobretudo o reconhecimento da consolidação da faculdade como uma instituição de ensino superior de referência, e quer a nível nacional, quer a nível internacional. Portanto, acho que efetivamente esta homenagem que está a ser promovida neste momento é muito merecida e muito oportuna também.
Uma palavra que define o professor Marcos dos Santos, para a Lígia. É difícil numa palavra só. Eu diria que é uma pessoa excepcional. É uma pessoa excepcional, é uma pessoa com uma resiliência fantástica, mas se é só uma palavra, eu diria mesmo excepcional.